Na carta que Paulo escreve aos Colossenses, Paulo tenta mostrar verdades eternas para aquela igreja a respeito de Cristo. É uma carta cristológica, onde ele nos ensina quem é Jesus e qual a sua importância, e ele destaca a sua preeminência. A preeminência de Cristo é é o seu poder, é a sua soberania, é a sua autoridade como Criador, como divino. Paulo tenta ensinar aos crentes que eles não devem dar ouvidos, não devem acreditar no que alguns relatos, alguns ensinos misturados com a filosofia, com um pouco sincrético, mistura de culturas, de religião, e ali há uma heresia circulando, um perigo dentro da igreja. E Paulo traz esclarecimentos muito profundos acerca de quem é Cristo, acerca do seu poder, da sua glória e da sua divindade. E ele fala algumas coisas. No versículo 15, Paulo vai dizer que ele é a imagem. Isso nós falamos ontem no culto. Cristo é a imagem do Deus invisível. Nós, seres humanos, somos materiais e também materialistas, porque nós queremos tocar, nós queremos sentir, nós somos meio que guiados pelos nossos sentidos, pelo aquilo que nós vemos, pelo aquilo que nós tocamos, pelo aquilo que nós cheiramos, ou por aquilo que nós podemos tocar. E esse ensino, Paulo está trazendo para a igreja, dizendo que a imagem do Deus invisível é o seu próprio Filho Jesus Cristo. Né? Quando Moisés vai falar com Deus, lá na sarça ardente, e Deus fala com ele, Moisés, e Deus diz, Moisés, não se aproxime, porque o lugar que você está é um lugar santo. Tire a sandália dos teus pés. E Cristo, ele é a imagem desse Deus exaltado, poderoso, magnífico, excelso, que nós não podemos descrever com a nossa linguagem, com as nossas palavras. A primeira coisa que Paulo mostra de Cristo, a primeira característica é que ele é a imagem do Deus invisível. A Bíblia diz que nós veremos ele como ele é. Nós o veremos face a face e todo o joelho se dobrará diante do Cristo, a imagem de Deus. E a gente pode citar, né, o capítulo 14 de João, quando os discípulos chegam para ele, Tomé, por exemplo, quer colocar o dedo nas feridas, nas marcas da cruz. E um dos discípulos diz para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê ao Pai. Então Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, como está escrito aqui na carta aos Colossenses, no capítulo 1 e o verso 15. No verso 16, ele é o Criador. Ele é o Criador, foi ele quem criou todas as coisas. Tudo que nós vemos, as coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e invisíveis, quer tronos, quer potestades, quer governos, tudo está diante do nosso Deus. Ele é poderoso, foi ele quem criou todas as coisas. Ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, poderes, todas as coisas foram criadas por ele e para ele.
amados, no verso 17, ele diz: Ele é antes de todas as coisas. E a gente vai lá para Gênesis, no capítulo 1, quando Deus escreve na sua palavra: no princípio a terra era sem forma e vazia. No princípio, quando? Que começo é esse? Que princípio é esse? Cristo ele remonta à antiguidade. Ele é o Deus do ontem, do eternamente, do hoje e de sempre, porque ele é atemporal. O apóstolo, direcionado, guiado por Deus, ele vai dizer: Cristo, ele é antes de você e de mim. Ele é maior do que a sua vida, maior do que a sua história, maior do que o seu corpo, maior do que a sua riqueza, maior do que tudo que existe nessa terra, maior do que qualquer governo, porque antes que qualquer coisa viesse a existir, ele já era. E eu penso no Sol, por exemplo. Quão magnífico é o astro, a estrela que é o Sol, que emite calor, que emite luz ao longo dos séculos, ao longo de milhares de anos. É como se fosse milhares de bombas atômicas explodindo a cada minuto para produzir uma energia que está sobre a Terra, produzindo sobre ela a temperatura ideal para que a Terra sobreviva, para que eu e você estejamos mantidos aqui na Terra. As plantas dependem do sol, a chuva depende do sol, a sobrevivência humana de toda a civilização terrestre depende do sol. E a Bíblia diz, Paulo escreve que Cristo, ele é antes de todas as coisas criadas. Ele é o Deus eterno e poderoso que criou todas as coisas e nelas nós subsistimos. No versículo 18, ele fala que Cristo é a cabeça. E quando eu cheguei aqui nesse versículo, queridos, eu fiquei maravilhado, porque nós somos guiados por Deus. Eu e você, nós somos dirigidos por um centro da inteligência, o centro das informações. O corpo não vive sem a cabeça, o corpo não anda, o corpo não produz, ele não trabalha, ele não sai do local, porque da cabeça que sai o comando, da cabeça que sai o direcionamento para você e para mim. E ele diz que ele, Cristo, ele é a cabeça, é ele que governa, ele é o soberano, ele está diante de nós. E eu quero destacar que existe muita gente, muitas pessoas, muitos líderes religiosos no nosso tempo, que não são dirigidos por Deus, vivem da sua própria força, da sua própria natureza, fazendo aquilo que quer, não vive a vontade de Deus, não vive o comando de Deus, tomou as rédeas da direção da sua vida e colocou Deus de lado. Mas eu e você, nós fomos chamados por Deus para fazer a vontade de Deus, para que Ele nos comande. Ele é o nosso Criador, Ele é a imagem de Deus, Ele é antes de tudo e Ele é a cabeça da igreja. Nós somos, tudo que nós fazemos é por intermédio dEle, é pelo direcionamento dEle, é Ele que nos acompanha, é Ele que está à nossa frente, Ele é capitão, Ele é general, Ele diz a sua palavra que nos conduz. Meus irmãos, quão triste é o crente, é o cristão, que não é dirigido pela palavra do Senhor, que não é guiado por Deus. Muitas pessoas não colocam o Senhor na direção da sua vida. E eu coloco uma figura de entendimento num carro, na direção do automóvel. Quando
A gente está quando a gente está no carona de alguém que a gente sabe que essa pessoa ela sabe dirigir, a gente confia na direção dessa pessoa, a gente descansa, a gente chega até a dormir, porque a gente sabe que aquela pessoa ela é altamente confiável. Mas quem está na direção da sua vida? Quem está dirigindo a sua história? Quem está dirigindo, quem está controlando os caminhos que você está tomando? Ele, Cristo, Ele é o cabeça, Ele é a direção, é Ele que está no comando de todas as coisas. E eu tenho muito a falar para vocês acerca de todas essas revelações que o apóstolo Paulo traz aqui no primeiro capítulo de Colossenses. E ele diz, amados, que ele diz outra coisa muito impactante. Ele diz que ele fala da reconciliação no versículo 20. E o perdão é uma coisa que nós não entendemos, mas precisamos praticar, entender e compreender aquilo que Deus quer através da reconciliação. Nós vivíamos numa condição de afastamento, nós estávamos distante desse Deus. Ele não era nosso amigo, nós não tomávamos, nós não consultávamos a Ele para tomar as nossas decisões. Ele estava fora do nosso círculo de amizade. Você coloca alguém inimigo, alguém que não é seu amigo dentro da sua casa. Paulo chega a dizer que nós éramos desconhecidos, eram estranhos a Deus. Ele não sabia quem nós éramos e você sabe, dois inimigos, um vai num caminho e quando vê o outro se aproximando, muda para o outro lado da rua para não olhar, para não ver, para não falar, porque são inimigos. Assim era nós e o nosso Deus. A gente estava afastado, distante, e sobre nós havia uma condenação, porque quem não está em Deus está perdido, está sentenciado. Mas Ele, a Bíblia diz, Paulo diz que Ele é o verso 20, por meio dele nós fomos reconciliados, glória a Deus, reconciliados com Deus. Ele promoveu a reconciliação e consigo todas as coisas, tanto na terra como no céu, e estabeleceu a paz através do seu sangue derramado. Antes, como nós estávamos antes de Cristo? Nós estávamos separados de Deus, nós éramos estranhos a Ele, inimigos por causa do nosso pecado, por causa dos nossos procedimentos. Mas agora, verso 22, mas agora Ele nos reconciliou mediante a morte para nos apresentar a Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Que Deus glorioso, que Jesus maravilhoso, quão grandes coisas fez o Senhor pela nossa vida. Colossenses capítulo 1 fala de quem é Jesus, a sua supremacia e o que Ele fez por nós. E que Deus em Cristo abençoe a sua vida e lhe dê graça todos os dias no nome de Jesus.